Autoriza o árbitro, senhoras e senhores, está começando o seu podcast Chuta de Bico. Mais um podcast, chegamos aqui, enfim. Meu nome é Igor Seixas, estou aqui do lado do meu Thiago, parceiro. Meu copiloto aqui. O nosso podcast Chuta de Bico. Chuta de Bico. Mais um grande entrevistado. Então já segue a gente no canal, se inscreve no canal, curte esse vídeo, já manda para uma galera, assim, porque aqui a gente está tentando alcançar quanto mais pessoas possível, aquela galera que você curte, que você acha que gostaria desse conteúdo, então já compartilha e já passa para a galera. Hoje a gente está com um entrevistado de peso, assim, tá? Conterrâneo, carioca, assim como eu, tá? Então estou feliz, muito feliz. Almir. Então, estamos por aqui para bater um papo, para chutar de bico, né, cara? Vamos chutar de bico, porque chutar de bico também vale. Gol de bico de qualquer não importa. Então, não chutar de bico tá valendo. Então, vamos aí, chutar de bico bem chutado. Não, a gente já tava falando aqui horas antes. Já demos 4 podcasts. Já demos chutaço de bico aí legal, para todo lado. Já temos gol para todo lado. Até de canela, né? Comentando aqui de canela. Tudo tá valendo. Tá tudo certo. Amir, queria que você contasse pra gente, pra galera ainda que não conhece, qual foi o seu histórico assim, de jogador, onde você passou, quais times que você já marcou a sua presença? Legal. A minha trajetória é trajetória parecida com muitos dos atletas da minha faixa etária, né? Que vem da periferia do Rio de Janeiro. Sim. Lá em Nova Iguaçu, Heliópolis Esporte Clube, timezinho de várzea lá, e a brincadeira começou por ali. Aos 13 anos de idade, a gente começou a bater uma bola por ali até chegar no profissionalismo, né? Vou eu falando para vocês que todos os clubes pelos quais a gente passou têm uma importância, têm um significativo, né? Tem uma significância na vida da gente, na nossa formação, naquilo que a gente é. E o Heliópolis teve uma parcela legal, porque foi dali que eu saí para o profissionalismo, numa final de campeonato. E à época a gente foi feliz e fizemos os 2 gols do jogo da minha equipe, ganhamos o jogo de 2-1. E ao sair do campo tinha lá um olheiro da Portuguesa, do Rio de Janeiro, grande. Você jogava em que posição? Eu jogava na meia esquerda. Meia esquerda. Canhoto, meia esquerda. Aquele meia clássico. Então, cara, eu não achava não, mas tinha uma galera que dizia que eu sabia jogar. Né? O meu pai, cara... Humildade sempre. Meu pai, gente boa pra caramba, porra, e todo mundo dizia que meu pai tinha jogado. Eu não tinha conseguido ver meu pai jogar no auge dele, mas ele brincava uma bola. Aí o que acontece? Todo joguinho que eu saía de lá, porra, meu pai tava por ali, não perdi um jogo. Aí, pai, e aí, tudo bem? Aí eu falava, e aí? Aí ele falou assim, o que você pensou naquela jogada lá? Porra, por que você não fez assim? Tu errou, cara. O melhor crítico, né? Pois é, cara. Aí eu ficava bravo com ele, né? Aí eu falava, poxa vida. E o único dia que ele me elogiou, que teceu um comentário, foi o dia exatamente que os caras também me chamaram para jogar lá na Portuguesa. Tá vendo? Eu treinei esse moleque. Foi depois dos meus filho de treinador, né? Cara, na barriga da mãe, ó, toca aqui, toca pra cá. Mas na época eu ficava bravo com ele. Falei, porra, eu vou ter que provar pra esse cara de novo. Mas tá bom, domingo eu sacaneio ele. Que nada, domingo ele é que me sacaneava. Mas aí, depois de bastante tempo, a gente vem entender, né? Na realidade, ele tava me formando, né? Ele tava me fortalecendo, me dizendo, ó, tá legal, você fez algumas coisas bacanas, mas isso aqui, ó, se você fizer isso aqui bacana, uma coisa bacana pode acontecer. Na juventude a gente não tem ciência, né? Essa percepção. Macro, né? A gente olha muito no imediato, né? Exato. Isso. Essa questão de longevidade, de um negócio um pouquinho mais à frente. O nosso emocional tá aqui, já tá aflorado, então a gente responde muito rápido nesse sentido, então acaba criando essa, eu não gostei disso, não gostei. Depois você vai pensar, caramba, ele falou por causa disso, não é né? que ele tava, e realmente, né? Tava me fortalecendo, me ensinando, e a forma dele ensinar, a metodologia que ele achava, a didática dele era essa aí, né? Ele tem uma grande importância nesse sentido. Então daí para Portuguesa, ficamos por lá, juniores lá e tal, tudo bem. De lá nós fomos para Portugal, tivemos uma passagem lá no futebol português, lá em Trás-os-Montes, no Vila Real. De lá, voltei para a Portuguesa, aí foi um momento triste para mim no futebol, porque eu tinha proposta para ir para a Espanha. Queria, obviamente, que ir. Moleque, com 20 anos de idade, 21, doido para ir ganhar mundo e ganhar dinheiro também, né? Com certeza. Sim, né? O euro, naquela época, um pouquinho a mais que o real, assim. Sim, pouquinha coisa. Coisa pouca.
Um negócio que era engraçado era assim, você jogava, domingo, por exemplo, eu chegava, vai festar, claro. Detalhe. Isso é coisa simples. Pô, no outro dia você olhava assim, você tava com dinheiro ainda no bolso, você falava, porra, você precisa arrumar um negócio pra gastar dinheiro. Pô, muito legal. Não gastar. Agora, um lance legal era assim, eu saí do Rio, eu e mais 2 colegas, também indo para Portugal, para outras equipes. Chegamos lá, saímos do Rio, 37 graus, pô. Calorzão, Praia, sol. Mano, em dezembrão, dia 26. Vitamina D na via. 26 de dezembro, gostoso, pá. Chegamos no outro dia em Lisboa, 3 negativos. Meu Deus. Vamos vestir brusa. Que brusa? Qual casaco? Que casaco? Vai aguentar esse frio? A gente não tinha isso, cara. Frio no Rio de Janeiro, 16 graus. Eu sou carioca também, conterrâneo. Dá 20 graus, o pessoal já coloca casaco. Bermuda e casaco. Já se prepara. Esse é o frio do carioca. Esse é o frio do Rio de Janeiro. Ponto. Porra, 16 nós estamos... Tá dando ainda pra pegar uma prainha aqui pra nós, né? Não, e nós lá estamos encolhidaços. Aí chega lá 3 negativos, 40 graus de um dia pro outro. Legal, né? Lindo. O corpo já fica dele, isso. Porra, tô bem, preparado. Chegamos vai indo mais pro norte, subimos Marão, mais 7. Porra, 7 negativos. Aí o presidente recebeu a gente e falou assim, viu? Pega um casaco lá, põe no menino. Colocou o casaco no menino Rui Cavalo e levou a gente pra almoçar. Depois do almoço, ele falou assim pros caras, vai lá na loja, lá assim, e compra roupa pra eles. Chegou com uma linha só, um short, a bermudinha. Só tinha short, né? Você saiu pra onde? Chinelinho, Havaianinha, de leve. Capaz, aí fomos nessa, né? Aí chegamos lá, vamos comprar roupa, porque senão não tinha jeito. E aí, de Portugal, voltei. Aí, a parte triste é que voltei pra Portuguesa. E na Portuguesa, da mesma forma que eu tive um lance bacana na minha chegada lá, nesse momento, na minha retorno da Europa, não foi bacana, porque, já que eu tenho que ir, eu vou chegar, meu irmão, vou treinar muito, vou jogar, quero arrebentar, foco quero total. Sair, foco total, e quero ir para um time legal, vou pra cima. Aí chegou lá, veio um treinador, bacana, gente boa, deve ser para alguém, e aí, nem vou citar o nome do cara, aí... Nós tínhamos 7 jogadores de meio campo. Havia estourado de idade à época. Mais 13 meio campistas. Nossa. Ele veio, deu uma olhada num treino. Não demorou muito. Sabe aquele treinador empresário? Esse bacana era desse tipo. Trouxe 6. Quando fomos descobrir, os 6 também eram meio campo. Como é que joga? Vai fazer um time de meio campo e reserva, tudo? Se passar do meio campo é gol. Acabou o time. Então aí ficou deixando a gente mais novo, pegava só os camaradas mais cascudos, mas ele foi deixando na cerca. E eu vim pra lá cheio de vontade, com um monte de proposta bacana pra continuar jogando. Vem pra cá, o cara dá uma dessa. Eu falei, meus irmãos, moleque... arteiro. Já que aquele molejo, carioca. Já falei pra ele aquilo que eu não precisava ter falado. Aí ele me deixou mais na cerca ainda. Eu falei, eu não venho mais nessa casa. Aí não fui mais naquela casa, abandonei o futebol. Falei, parei de jogar futebol. E parei mesmo, no ano de 83. Não joguei mais. Aí fiquei, batia minhas peladas, ia pra praia correr, fazer minha... Foi forma. Não tinha porque você, cara... Também, sempre atleta, né? Você com 22 anos também e gostava de jogar bola. Jogava bola todo dia. Aí na praia dava uma corridinha, tava bacana. Aí, mas eu falei pra meu pai, eu vou jogar mais, não vou mais atrás não. Mas meu pai, de novo, cara sábio, cara, não, vai aí. Aí quando deu uma brecha, eu peguei... Piraju, me ligaram, uns amigos veio pra cá, meu pai falou, vai lá, cara, você por moleque, não tem pintinho pra dar o passarinho pra dar o piso. Então, vai lá, irmão. Tem que arriscar, ver, tinha tempo pra errar, né? Isso, tinha tempo. Aí eu vim pra cá, pra Piraju, e aí, enfim, aqueceu de novo, comecei... Aí joguei Piraju, depois fui pro Voz, não, depois fui pra Tupã. De Tupã eu fui pra... Cara, de Tupã eu fui pra... pro Rio de Janeiro de novo, aí fiquei lá no Central de Barra do Piraí e tal, e fiquei andando. Aí do Central, depois eu vim na Chavantense, depois eu fui para
pro Rio de novo, aí fui pro Bayer Esporte Clube, que era uma sucursal do Bayer Leverkusen. Né? Aí depois acabei chegando, voltei para... Aí fui para... Nessa experiência você teve contato com bastante pessoal de fora? Coisa assim? Tive. Eles faziam bastante intercâmbio, né? Faziam uns intercâmbios. Ainda mais que você já tinha ido para lá, né? Era bem bacana. Aí depois fui pro Tubarão, pro Ercílio Luz, depois vim para o Rio de novo, depois eu fui para Santa Catarina, depois eu voltei para o Rio, depois fui para Goiás, depois eu fui de Goiás eu fui para Brasília. Vocês peguem aí o mapa, vão fazendo os pontos. É muita coisa. Aí fui para Brasília, e fui tricampeão com o Taguatinga lá em Brasília, depois voltamos no ano seguinte para o América em Morrinhos. Aí, nesse ano, eu tava apagando a luz. Aí, aos 34, eu tava aí no Ercílio, no América de Morrinhos, fizemos uma campanha. Tem um fato legal no Morrinhos. Além das outras coisas, um lance mais um técnico polêmico? Um lance que me faz assim, um destaque foi um jogo lá contra o Goiás. Fazia tempo que eles não ganhavam do Goiás. Tava rivalidade e tal, né? Tem um pouco de rivalidade, mas o Goiás sempre na condição de um time maior assim, né, do estado. Time grande e tudo mais. Vamos dizer assim, a elite do futebol do estado. Né? Os caras ganham melhor, tem toda uma outra... A estrutura é diferente, Entendi. Né? E o América de Morrinhos é aqueles... Vamos pensar no Bangu, o América do Rio, uma Juventus em São Paulo, né? Assim. Tá nesse porte, tá nessa condição. E aí, de vez em quando, esses caras também ganham, né? De vez em quando ganham do Mocinho. É contra esses times grandes que o pessoal já joga já dá um muito pouco mais vontade. Assim. Isso que eu ia falar, vai ver. Pra também dar mais visibilidade, né, pro jogador. A gente até vê isso. É até gostoso de assistir. O time pequeno ali com o seu... tem que ganhar deles pra pegar mais visibilidade. A gente até pra dar comentou mais... sobre no Brasileirão, quando um time grande vai jogar contra um time que tá lá na zona de abaixamento. Assim, é um jogão, porque os caras querem sobressair, jogar com a Chapecoense, uma coisa desse sentido. Né? Sem dúvida. Não sei, existe esse sentimento, né, no futebol. O futebol, ele nutre isso, sim. E aí, lá naquela época, lá nós estávamos num jogo contra o Goiás e nós fizemos 1-0 com os caras. O atacante nosso lá perguntou, o Luiz Carlos, e aí fez 1-0. E o árbitro era Dalmo Bozano. E o jogo e terminou. Já acabou o primeiro tempo. Já acabou. Aquela velha história, os caras ficam em pé. Acabou. E aí? Aquela pressão. Joga água, aquela conversa toda. Aí eu... Nada. O cara fala, já acabou. E o jogo foi até quase 50. Até os caras empataram. Os caras empataram. Nossa. Empatou, botou no meio, saiu pra não ficar tão chato. 1-1. Vestiário. Tá bom, vamos lá. Aquela conversa toda de vestiário, que já sabe como é que é e tal, beleza. Voltamos pro segundo tempo e o couro comendo. Os caras... dizer que os caras eram bons, não dá pra dizer que não era, né? Não era. Mas nós tava pedindo força legal. O jogo tava bem bacana. No nosso campo e tudo mais. Eu sei que é o finalzinho do jogo. Finalzinho, 40 e lá vai. E houve uma falta. E nós tínhamos um cara que batia muito forte na bola, o zagueiro nosso, e foi lá o Jânio. E eu fiquei meio no círculo, fora da área, no grande círculo ali. Aí ele deu uma cipuada lá, o goleiro não conseguiu segurar, bateu o peito de pau. Bateu o peito de pau, voltou. Veio um zagueiro para cortar e fui eu de frente. Nossa. De aquela bola dividida, aquele que chega primeiro. Eu falei, mas não dá para refutar, né? Soquei a perna. É socar a perna e a do cara passar na minha também. Aí passei. Fiz o gol. Botou a bola no meio, saiu, acabou. Não deu pra ele dar 50 dessa vez. Fica chato. Não, ia ficar chato. Aí ganhamos o jogo. Cara, mas o que tem isso? Ganhar o jogo? Porque aí, mas o que teve isso aqui. Nós ganhamos do Goiás, que não ganhava há não sei quantos anos. Eu fiz o gol da vitória acabando o jogo. E aí ganhei todos os prêmios que estavam dando pro melhor em campo. Nunca tivesse melhor. Da vitória. Sempre apareceu ali. Como se diz, o último a bater o pênalti ali que classificou é o que vai ser na foto. Não né? O goleiro pode ter pegado 5 pênaltis. O cara que bateu só fez o dele ali e saiu da foto. Exatamente. Então aconteceu comigo, eu vivi esse lance aí.
Mas isso, o bacana disso daí é que eu ganhei prêmio pra ir jantar não sei aonde, fazer não sei o que, não sei aonde, e os pais me deram uma bacia com dinheiro, assim, ó. E aí tinha mais prêmio, mas não sei o que lá. Eu sei que aí o inusitado é que com esse troço todo, eu comprei um carro. Caramba, um jogo que te deu. O jogo que te deu um carro, eu comprei um gosto. carrinho com dinheiro. Então ficou um negócio marcante. E nesse mesmo dia, eu tô no vestiário. Isso é mais inusitado aqui que comprar do carro. Tô no vestiário, daqui a pouco eu escuto um barulhão lá, os caras. E meu nome. Eu falei, pô, como eu tava com a família lá, vendo o jogo, você fica meio, né? Na hora eu me lembrei do povo. Tava um carro ali numa bacia. Aí lembrei do povo. Mas aí, Vendo já até a chave do Na carro. verdade, tem uma galera. pô, tem gente aí. Aí, um cara lá, eu quero falar com o homem carioca, homem carioca. Botei a cara assim, sem roupa, banho, cheio de sabão. Aí, botei a cara pro lado fora do banheiro, o cara lá. Deixa o cara entrar, meu irmão. Aí deixa o cara entrar. Pô, o cara veio com... Antigamente tinha um tal de rádio relógio, lembra disso? Sim. Não, eu sei, mas eu tô ligado. Eu lembro do meu avô. Já viram isso? Você já viram no Sim, museu? sim. No museu? Então tá. Então, tinha lá veio um cara, rapaz, na caixa com rádio relógio, me abraçou, eu sem roupa, molhado, o cara veio, me abraçou. Saboado. E o cara, pô, agradeceu pra cara. Porra, cara, valeu, puta. Eu nunca tinha visto meu time ganhar do Goiás, você fez o gol, não sei o quê, me deu o rádio relógio. Eu falei, puta, que legal. Pô, agradeci o cara, veio o rádio relógio embora pra casa. Aí, nessa hora, eu me lembro daquela coisa que tem os caras, as piadas que fazem com o jogador, né? Ah, você foi o melhor em campo, você ganhou um motorrádio, o que você vai fazer? Ele fala, o rádio eu vou dar pro meu pai, que ele gosta de assistir o jogo, mas a moto eu vou vender que é muito perigosa. Tipo assim, né? Rádio relógio, o relógio dei pra um, o rádio dei pra outro. É isso, é um lance bacana, mas é isso. Então a trajetória da gente é essa, né? E o futebol tem uma significância na minha vida muito, muito, muito grande. Formou, né, bastante. Caraca. O futebol me salvou na minha primeira aula de faculdade, de verdade. Você teve uma carreira tanto no futebol, né, quanto acadêmica, né, bastante. E os dois têm uma correlação muito grande, né? Tem uma correlação bacana, tem uma influência legal, faz parte, me forjou, né? Faz parte do que sou. Eu agradeço muito o futebol. Eu, graças a Deus, eu não fiquei rico por futebol, não me proporcionou riqueza financeira, mas me proporcionou riqueza cultural. Riqueza de formação de personalidade. Ainda mais nos times que você jogou, teve bastante experiência, né? Os times que marcaram a sua carreira, né? Então, eles participaram bastante da sua formação de caráter, de construir a sua mentalidade, né? Então, desses times, assim, quais que mais fizeram presença, assim? Quais que você mais fizeram diferença na sua vida? Eu nunca pensei sobre isso. Assim, né? Vocês me chamam para uma reflexão. Marcante, assim. Vocês me chamam para uma reflexão que até então eu nunca havia feito. Porque cada um a seu jeito, eu penso que deu a sua contribuição. Né? Conseguir mensurar qual deu uma contribuição maior ou menor. A gente é tentado aí pensar assim naquele onde você teve mais sucesso, onde você teve mais glamour. Vai acabando colocando outros valores. Se eu for pensar assim, que me deu mais glamour, que me colocou mais assim em destaque do ponto de vista de visibilidade, eu poderia dizer que o Taguatinga, o América de Morrinhos, o Hercílio Luz, porque eram equipes, todas elas da primeira divisão, que eu joguei bastante, segunda também, joguei tudo, joguei terceira, joguei segunda, joguei especial, enfim. E nessas equipes a gente teve, além da questão financeira que era muito melhor, a condição para trabalhar muito melhor. Por exemplo, um Taguatinga, que a época era, guardando algumas proporções, mas é o time grande de Brasília. Então, Sim. Em equipes grandes, você jogar no Corinthians é uma coisa, você jogar no Juventus, na falando da boca, é uma porque outra você vai coisa. jogar, Então, a sua preocupação não é eu tenho que pagar alguma coisa, não. É futebol. você O resto tá tudo bem. As coisas, os bastidores, cria todas as condições para que você possa chegar lá e fazer o seu trabalho. Fazer o seu trabalho, Você tem exatamente. que fazer. E aí, desculpa. E aí, nessa história, então cada um acaba dando a sua contribuição de alguma forma. Mas, como eu estou dizendo, a gente é tentado a ir para uma via. Mas se eu for pensar,
Parece-me que o que mais forja a gente é nos lugares que você passa dificuldade. Porque aquilo ali, as dificuldades, elas precisam ser superadas. Sim. E ao superá-las, você se fortalece. Com certeza. Né? E então, acho que para forjar caráter, eu acho que as dificuldades, para te manter digno das suas buscas, da conquista de objetivo, eu penso que nos lugares que eu tive dificuldades, eles me ajudaram até para eu chegar nesses outros que eu acabei tendo uma outra coisa depois. Entende? E por isso que eu digo que cada um, ao seu jeito, se eu conseguir ter uma percepção mais acurada, eu consigo tirar de cada um desses momentos coisas que me enriqueceram, que me fizeram... Te agregou, né, como cidadão. Exatamente. Te formou. Exatamente. Então, eu não consigo aqui, rapidamente, dimensionar quem deu mais ou quem deu menos, porque cada um, ao seu jeito, me deu coisas que forjou o que sou. Forjaram Almir. Né? E até assim, uma curiosidade, igual quando você comentou, quando foi pra Europa, pô, o grande sonho de todo menino é jogar na Europa, Sem né? Você dúvida. teve isso na década de 80 até, eu acho que era até mais. Sim. Ter essa visibilidade. Você teve até a oportunidade de... E lance cultural, assim, muito grande. Eu sou de família de periferia, nós somos então, pro menino bastante sair da pobre, periferia, uma pra conquista conseguir muito uma grande, conquista né, pra toda a pra família. Europa. Sim, era um sonho que a gente nem imaginava, pelo menos lá né, na minha estrutura, eu não consegui nem dimensionar o que era isso, qual que era o tamanho disso, mediante o que eu vivia. Bem isso. A gente não tinha nem essa percepção. E essa conversa, né, toda essa trajetória dessas coisas acontecidas, elas me ajudaram, como eu disse para vocês, na minha primeira aula não como aluno, mas na minha primeira aula como professor. Foram muito importantes, porque eu fui a fazer a faculdade, obviamente, que depois que parei de jogar, porque a época que eu estava jogando, como eu passei em equipes que nem todas que eu passei, me davam uma condição de eu ficar um bom tempo no lugar, então você mudava muito, né, o passe, quando você começa a ser muito itinerante, né, e aí você se fixa num lugar um tempo que, pelo menos para mim, não permitiu. Mas nessa trajetória de vários times, rapidamente a gente falando, teve alguns jogadores que você ficou encantado de jogar, jogadores que você jogou com, que fizeram parte, assim, da sua memória bastante, assim? Você jogou contra ou jogaram com você? Sim. Como eu joguei a década de 80, eu peguei algumas equipes aí, no Rio de Janeiro mesmo, eu joguei contra os top lá, 10, né? Vamos pegar... Joguei contra Zico. Eu conheço esse cara. Você conhece? Zico. Zico, galera, pesquisa aí, acho que você vai achar alguma coisinha. Tem alguma... Deve ter alguns 2 inscritos dele por aí em algum lugar. Umas 2 cobrançazinhas de falta. Uma coisa boa, coisa pouca. Jogar contra o Flamengo naquela década, parecia que os caras tinham 22 e a gente tinha 11. Não sei de onde aparecia tanto preto e vermelho. Sei não, cara. Não sei. Acho que a gente tá aprendendo a jogar. Não sei como é que é esse negócio. Não sei. Dominavam. Toda hora todo lado do seu lado você só via preto e vermelho. Não sei, não dava. Não tinha jeito. Imensurável. Pega Júnior numa lateral, pega Leandro na outra. Nossa, esse eu acho que foi um... Não, a base, né? Os caras faziam tabelinhas, brincavam com a bola na frente da área do time adversário. Eu falei, sempre eu ouvia dizer, tinha uma máxima, o treinador tinha aquela máxima. Um lateral sobe, o outro fica. Pô, você viu os dois. Como é que faz? Como é que marca? Como é que faz? Foi a década trabalho que a gente tá dando, pô. Pois é, os caras ganharam tudo também, né? Como é que faz? Aí tinha um domínio de bola que eu gostava e até eu tento fazer. Era do Paulo César Carpegiani. Cara, ele só dominava a bola com o lado externo do pé. Ela via na altura que fosse, ele já parava o lado externo do pé e ela dormia. Ela dormia. Eu era apaixonado por aquilo. Um outro cara que eu joguei contra aí que ele parando e eu iniciando, mas enfim. Roberto Rivelino também. Era o reizinho do Parque São Jorge. Complicado. Dando os check aqui, eu tô confirmando. Eu já o peguei depois que ele saiu daqui. Ele estava no Fluminense na época, né? E o Fluminense teve um momento muito bacana com ele lá, porque era o Gil na ponta direita e ele aqui na minha esquerda. O Gil era muito rápido
E os lançamentos dele era tudo errado, né? Né? Você vê nem batendo Não, na negócio- bola. Batia uma bola no negócio com 3 dedos. Você via que não tinha jeito, a cara. bola né? viajar não tem Ia jeito. muito Batia pra um frente. 3 dedos que a bola chegava lá onde tinha que chegar e, enfim. E eu ficava... outro cara que eu copiava quando... Lá atrás, queria ser jogador de futebol, Aham. eram caras que eu olhava jogando para tentar fazer coisas iguais. Então, de novo, é um negócio meio difícil de separar Não, e qual assim- deles. Mas, por exemplo, para minha formação, Almir, Aham. eu pensando eu mesmo, eu olhava o Rivelino jogar, olhava o Carpegiani jogar, olhava o Zico jogar e joguei contra e olhava. Imagino que Por como curiosidade- um carioca, assim, você jogar com essas estrelas que estão ali no Rio, né, são tão aclamadas pelo Rio de Janeiro, foi um negócio gigantesco. Ah, né? era bacana. Porque a massa ali tá toda querendo, né, falando sobre... eram as estrelas da época, eram Sim. os Cristiano Ronaldo, os Messi. Sim. Né, de Então hoje em jogar dia. faz uma... Roberto imagino que vai Dinamite, crescer. Roberto Dinamite no Vasco. Uma- Inclusive, na época que eu já estava na Portuguesa, o Vasco treinava no nosso campo também. E até um dia qualquer lá, eu estava assim, subindo do time de profissionais. Estou passando para ir para o nosso treino, a gente já estava no segundo campo. E aí o Roberto Dinamite virou para o Ilcinho, que era um ponta-direita que o Vasco teve, também bom. E era negro também, assim como eu. Aí botaram pilha no Ilcinho, falando, pô, teu filho aí, ô Ilcinho, tal, essa brincadeira e tal. Mas depois tive o prazer de jogar contra os caras. Então, tem umas coisas bacanas que rolaram, né? Então, são caras... Depois eu joguei junto com Andrade, que também jogou no Flamengo. Em Santa Catarina, jogamos contra. Ele jogava no Lages, eu estava jogando no Ercílio Luz. Então, além de a gente ter sido olhar os caras jogar e depois jogar junto e jogar contra. Então, são pessoas assim que a gente lembra com carinho, né? Lembra com carinho. Lembro com tristeza um cara que eu também gostava muito de ver jogar, que era o... Porra, me sumiu o nome dele. Foi jogador do Flamengo, meia-direita, que foi fazer uma cirurgia de amígdalas e faleceu. Geraldo. Jogou antes até de Andrade, antes de Adílio, antes desse pessoal aí, né? E jogava demais, sabe? Jogava demais. Um negro também no meio campo. Parecia que estava andando com a bola assim no pé. E Tinha uma magia ali, né? Um espetáculo. E desses grandes nomes, assim, vamos ranquear agora. Vamos entrar no assunto polêmico. Quem que você colocaria no seu top 3 de todos esses? Assim, vamos começar pelo terceiro aí, que você jogou contra, ou até junto, você falasse, não, esse cara, pra mim... Cara, gosta de polêmica, tá? A gente gosta de corte, tem que fazer corte, galera. Eu joguei com muita gente boa, inclusive que não conseguiu esse estrelato que a gente pensa, né? Porque tem a história assim, a gente tem a tendência de dimensionar o cara que joga demais por onde ele chegou lá, né? Vamos dizer, pelo nível de reconhecimento que ele tem para grande mídia, etc, etc. Os caras, eu joguei com uns caras também que, até na Várzea mesmo, e no profissionalismo joguei com uns caras que não tinham, assim, esses nomes todos, mas, assim, sabe aqueles caras que também eram diferentes? De repente, por algumas circunstâncias, não conseguiu... Esse é o momento certo, no lugar certo. O próprio Edmundo né? já falou bastante que ele jogou com caras que eram muito melhores que eles, mas por algum motivo ou pela oportunidade, não tiveram uma oportunidade e não conseguiram se consagrar. Então, a gente, obviamente, deve ter muitos talentos por aí que acabaram não se revelando. Eu penso assim também. Eu que venho da periferia do Rio de Janeiro, por exemplo, joguei com caras lá na periferia do Rio de Janeiro lá que... Eu joguei com um cara chamado Bidê, olha o nome do cara. Um ponta direita. Cara, eu nunca vi cara pra driblar igual aquele maluco. Sem brincadeira. Uma vez nós estávamos a gente já era profissional e enfim, fomos jogar um joguinho já vou no top 3, já vou lá. Vamos jogar lá. E são caras com puro talento, né? Porque não tem técnica ali, né? Rapaz, aí nós fomos jogar na Serra, lá em Arcozelo. Aí chegamos lá, os caras... A história lá é que os caras batiam em todo mundo. Tinham batido num time batido assim, jogando, né? Tinham batido no time num misto lá do Botafogo que foi lá, tinha metido 8 na semana anterior. Aí foi eu, Caneco, Silvinho. Rapaziada, esses dois já tinham jogado profissionalmente. Mas o restante da galera, a maioria não. Vamos lá. Chegamos lá, botou o campo tudo lotado, aí entrou o BD na parada, entra lá, vamos pro jogo. Pô, ele driblava lateral pra lá, driblava lateral pra cá, ia lá na frente, faltava, driblando o cara. Eu sei que, enfim, fizemos 1-0. Aí os caras ficaram nervosos, porque ganhava de todo mundo, ganhava de 8, sei que lá, mas o nosso time era bom pra caramba.
E o BD desequilibrava, né? Dava um tapa nele e podia esperar. Só que você não sabia que hora que ele ia cruzar. Porque ele driblava o cara no fundo e você achava que tinha mais um drible, dava mais um drible, enfim. Eu sei que uma hora lá o cara deu uma tapa nele lá, ele não gostou muito, deu uma tapa no cara, o campo fechou, os caras vieram pra cima de nós. Ainda bem que a gente tava com a segurança, tava em dia. Certo, Já tinha save, tinha segurado. Mas enfim, top 3. Vamos lá. Polêmicazinha aqui da momento. Vocês estão me querendo sacanear. Eu falei nada. Quem perguntou, não fui eu. Tá me sacanear, Thiago. Ô, top 3. Vamos ver aí. Essa é difícil. Porra, difícil, cara. Isso é difícil. Putz. Bom, eu vou falar vou seguir uma conduta aqui de pensar pelo que fez em nível de que eu joguei contra e que eu vi fazer e que acabou sendo me ajudando muito também a formação. E é claro, que eram ídolos. Mas aí pegando o ídolo porque é claro, eu como menino olhava para os ídolos e ver o que eles tinham de melhor para eu tentar me espelhar, tá? Então eu vou por essa. Não vou desmerecer, vou pegar esse viés aí. Então, pensando nisso, eu pensaria no top 3, eu colocaria o Carpegiani. Porque para minha formação, tô pensando em mim, olhando para os caras que eu olhava e que eu queria fazer parecido. Então, o Carpegiani era um cara que E até como técnico ele foi exemplar, né? Foi bem, muito bom. Num segundo momento, eu colocaria, por incrível que possa parecer, mas no segundo momento eu colocaria o Zico. Zico em segundo. Em segundo. E colocaria o Roberto Rivelino em primeiro. Primeiro. Eu estou pensando no Almir, que olhava para os caras, mas extrair dos caras aquilo que eu gostaria de que tivesse agregado a mim para que eu pudesse chegar lá. Entendi. Mas esses 3 nomes também não tem nem que se discutir, né? São estrelas. Façam chegar neles, tá? Já cria essa polêmica, já fala pra ele mandar, Almir, que negócio é esse? Como que você botou no segundo lugar? Pois é, não, mas é porque eu também sei que eu não conseguiria fazer exatamente igual. Então, vou deixar ele aqui. E agora também, é claro que era como é que eu diria? Uma prepotência minha conseguir agregar as coisas de melhor que esses 3 têm. Que se eu conseguisse isso, aí eu seria mais que eles. E obviamente juntar os 3, né? Esses que imaginou. Pegar uma habilidade de cada um. Era pretencioso. É claro que eu não consegui reunir tudo isso em mim, tanto é que estamos por aqui. Mas enfim, mas foi legal ter esse exercício, foi muito bom. Bom. Sim, bom. Teve alguma história engraçada que você se recorda dessas histórias gigantes? Algo dentro que você viveu, assim. Rapaz, eu vou falar de um negócio que eu não sei até que ponto isso é engraçado. Mas eu sei que ele é algo que foi inusitado. À época a gente estava bravo pra caramba, mas que depois acabou. Hoje eu lembro com um nível de comicidade muito grande. A maioria das histórias é assim. No momento não é engraçado. Depois olha pra trás e assim, só dá risada, né? E aí eu lembro que em Piraju nós íamos para cá com a equipe, tinha um pessoal muito bom. Era uma equipe que, se tivesse sido bem administrada, fora do campo, os aspectos que ele mantivessem, o que eles começaram fazendo, nós chegávamos aqui, tinha uma estrutura muito legal, com tudo aquilo que se precisava para jogar no nível que era. E com o tempo, por isso que eu digo, houve um mau gerenciamento, não sei por culpa de quem, não estou aqui para fazer isso. E essa conversa, as coisas foram sumindo, daqui a pouco não tem isso, daqui a pouco não tem aquilo, daqui a pouco não tem isso. Aí o treinador que era muito bom, que era o Paraná, que jogou Seleção Brasileira, um ponto esquerda, jogou São Paulo e tudo mais, enfim. Ele falou, eu estou indo porque os caras não estão honrando, mas vocês terminam aí, depois, enfim, tudo bem, ficamos. Aí teve uma altura lá que não tinha água na casa, não tinha luz. Era engraçado. Era engraçado de ser aquele bando de homem no final, depois do treino, no final da tarde, lá na beira do rio, lá perto do Yacht Club, tomar banho no rio. Dava um sabonetinho, ali, vai vendo. Era triste, né? Mas hoje a gente dá risada, né? Pensa, um bando de homem lá na beira do rio, lá num cantinho lá do rio, debaixo de umas árvores lá, tá devagarzinho.
Aí tinha aqueles que não sabem nadar também, né? Já tocar na beiradinha. Fica seguradinho no lugar do mato aqui, na árvore. Aí toma banho com a outra mão. Mas imagina o cenário. Olha, Então, aquele bando de 20 e poucos homens ali. pois é, cara. Aí tem que escolher o horário pra ir, porque a fila ficava muito grande lá pra correr. Então, esse foi um fato maluco. Então, eu acho que na época não era muito bacana, não, mas depois ficou nisso. Ô, Mi, mas agora, voltando lá à parte do futebol, como ele consagrou a sua carreira acadêmica e tudo mais, o que te ajudou na sua primeira aula que você falou? Ah, tá. Fui para a universidade, tal, cursei na UEMP, aí, no norte do Paraná, tal, belezinha, e fui embora. Finalizei o curso em 99 e fui embora. Beleza. Um dia qualquer estou em casa e uma amiga falou, olha, o professor Rinaldo, que era o diretor da faculdade, está chamando você para ir lá, trocar uma ideia, que ele queria falar umas coisas contigo. Falei, tem uma proposta para você lá. Eu falei, tá legal. Aí, um dia combinado, fui lá, cheguei lá, sentamos na sala dele. Ele era um cara muito dinâmico, lá pra cá, e chegou na sala, sentou e, amigo, seguinte, tem uma proposta indecente para fazer para você. Eu falei, indecente. Todas as conversas conversas boas começam com essa frase. Bem isso. E aí virou, legal, sentou. O seguinte, eu perguntei para a professora Sônia, dos últimos anos aí, um aluno que ela indicaria para assumir a cadeira dela, porque ela ia assumir a vice-direção da universidade, então precisava deixar algumas aulas. Ela indicou você e tal. Então, para cortar a conversa, acertamos e tal, eu venho. Ela vai passar material e tal, aí sentei com a professora Sônia, ela me disse como é que ela estava trabalhando, me deu as coisas, eu vou para casa, vou estudar, montei a aula, estudei, legal, para fazer. Ela falou assim, primeira impressão é que fica. Eu falei, eu sei, né? Tô ligado, estou ciente. Obrigado, viu? Valeu. Mais alguma ajuda? Mais alguma. Vou tremer mais um pouquinho, né? Sabe, quer que eu faça mais o quê? Negrão não fica vermelho, essa é uma vantagem. No máximo roxinho, tudo certo. Beleza, vamos lá. Aí vim para casa, estudei, tudo mais. Aí quando cheguei no dia da aula, fui lá para dar aula, cheguei lá, encontrei o professor Miguel. Ei, professor Miguel. Me pegou, tal, não sei o que, vamos lá. Vou te levar, vou te acompanhar na sala. Me acompanhou até a sala, chegou lá na sala. Esse aqui é o professor Almir, não sei o que. Eu tô só escutando. Tava confortável. Confortável. Claro, ele tá falando, eu tô aqui do lado, só aqui assessorando, né? Só de marcando presença. Com certeza. Sim, ótimo, muito bom. Aí, daqui a pouco, ele bateu nas minhas costas e falou assim, professor, é com o senhor. Saiu. As pernas tremeu um pouquinho. Quando ele falou, é com o senhor, eu falei... Aí eu comecei a tomar dimensão. Sem cara lá me olhando. Não, é mais fácil jogar, mais fácil jogar. Ixi, muito mais fácil. Aí os caras tudo me olhando, né? Esperando, né? Aí o professor, bateu a porta. E agora, hein? Rapaz. Por onde que eu começo? Boa noite. Sou Almir. Bom, vou falar um pouquinho rapidamente quem sou eu. Aí comecei a falar. Aí, cara, você começa a falar, a coisa começa a vir surgindo e tal, naturalmente. Porque como você já era habituado a falar para público, então isso facilitou a comunicação. E aí, é claro, comecei... A aula era uma disciplina que todo mundo gosta, ainda bem. Nossa, já facilita. Era filosofia. Nossa! Matéria muito fácil, né? Não tem nada de conteúdo, não é densa. Todo mundo ama de paixão. O pessoal não fica pregando o olho. Filosofia da educação física. Eu falei, vamos aí. Mas aí, enfim, aí começamos a tratar. E aí o bom é que aí o futebol entra por culpa de dar esse friozinho suporte na barriga, que é bacana, que é salutar, que é producente, mas você tem um frio até um tanto de que ele te estimule e não que te trave. Sim. É ele que te vai desafiar, né? É ele que te vai te tirar da inércia para você começar. Até antes do jogo, né? Aquele friozinho que todo jogador se não tiver, fala, né? não é tesão, não é gostoso jogar. Não é gostoso. Exato. O gostoso é isso. Eu acho que esse frio passa mais vezes quando eu conto a time grande. É por isso que o cara joga mais. Diz também que é somente até a hora que o juiz apita, né? Apitou ali,
Normal. Soltou o porco, meu irmão. Soltou o porco, aí você corre atrás dele. A tua chave já muda. A chave Já muda totalmente. E foi o esquema que aconteceu na aula. Porra, o professor bateu a porta, o negócio apurou, passou. Segura a marimba, o Maracanã tá lotado, o Flamengo tá vindo aí. Vou dar jogo. Vamos aí, eu tenho que fazer o meu melhor jogo. Aham. Tem que fazer o meu melhor jogo. E graças a Deus eu acho que a coisa andou direito e tal, o pessoal foi indo. E os exemplos, aí você tem uma vida para dar de exemplo. Nossa, né? Aí qual vocês querem? De A a Z, né? Aí você começa a colocar um exemplo de uma coisa aqui, aí é uma área que todo mundo gosta, que é o tal do futebol. Aí você puxa uma Você tem a carreira também. Eu imagino os seus alunos. Se eu fosse assim, o olho eu chegava a brilhar. Tem um foi professor bacana, como o Almir, foi bacana, assim, história. foi super. E aí as coisas começaram a andar, e eu fui gostando disso. Fui gostando disso, achando que era... E cada aula eu olhava como uma partida legal e que eu tinha que fazer um gol naquela partida, e o gol era fazer com que os meus alunos, parceiros de trabalho, que é a forma como que eu entendo os meus alunos, sempre assim, eu os respeito como parceiros de trabalho, não só o aluno lá, eu aqui, o cara que sei. Eu só sei que nada sei, né? Então, então essa diálogo, essa questão, de entender esse coletivo que o futebol proporcionou também, né? Ajudou. Isso. E aí a gente foi caminhando, e aí as coisas estão lá por aí até hoje. Até hoje. Você por foi aí. muito consagrado até na carreira acadêmica, você seguiu assim. Cara, né? eu tô na busca, né? O que eu já sou um senhor já da terceira idade. Os cabelos brancos. Mas tá muito em forma, tá melhor que eu. Melhor, Eu cheguei aqui assim, tem que fazer umas flexão. Vou ter que começar a dar uma treinada. E até assim, um fato curioso, né, Almir, assim, na sua carreira acadêmica, você até lançou um livro, né, chama Futebol, Aprendizagem e Tecnologia. Isso. Poderia contar um pouquinho para nós? Corpo, aprendizagem e tecnologia, né? Então, o livro é fruto da minha dissertação de mestrado. Eu fiz um mestrado na PUC em São Paulo, tive como orientador o professor Sérgio Basbal, um cara para quem eu faço a minha reverência, sabe? É um cara importantíssimo nessa conquista. Tem outras pessoas que não lá da universidade, família, colegas que me incentivaram, a pessoa que me indicou, né? E tudo que orientando, olha, vai ter um processo e tudo mais. Essas questões todas, tem muita gente que faz parte de todo esse projeto, porque eu tenho por hábito dizer que pouca coisa, mas nós podemos muito. Sim. Com certeza. O Nós coletivo sempre ajuda, equipe, né? Contribui. Eu tenho isso muito claro para mim. Essa é uma das coisas que eu digo, me forte. Sim, justamente, né? Totalmente. Percebe? Então está muito entranhado em mim essa história. E o Sérgio teve o meu projeto para adentrar o mestrado andava na perspectiva que eu estava num programa de tecnologias, processos cognitivos, tecnologia. Tanto é que o programa é o programa TID, Tecnologia da Inteligência e Design Digital. Esse legal, é o tinha programa. Bastante dessa área, né? Era uma nova visão, pelo menos eu não tinha conhecimento. Sim. E aí eu fiz o projeto nessa direção, obviamente. Só que, ao chegar lá, conversando na entrevista para aprovar, ele... Aí, como é que é a sua vida? Eu tive que fazer um relato rápido da minha vida para ele. Porra, cara. Não, vamos. É rápido, relato rápido. Não tem como. Depois de uma semana, eu fiquei imaginando essa conversa de 5 horas. Rapaz. Aí ele falou, não, cara, não vamos. Você tem uma vida no futebol, você vai. Não podemos. Não, vamos trazer isso para dentro do trabalho. Você vai ter que vir para cá, vamos ter que puxar isso aí. Porque durante a nossa vida a gente vai entendendo também que a nossa história faz parte do que a gente faz, né? Seja acadêmica e tudo mais. Então essas histórias sempre contribuem e a gente tenta buscar, né? Sim. Isso. Então, acho que super cairia bem, né, fazer isso. Super, então, e veio a calhar. Né? Veio a calhar. Foi a história que, por isso eu digo que ele teve uma importância, ele teve essa grande sacada de aproveitar, ainda que num programa de tecnologia da inteligência e design, ele teve a capacidade, a percepção, né? É um cara muito de visão nesse sentido, e amante do futebol, e aí ele falou, não, vamos pegar isso. Aí pegamos e vamos costurar agora. Aí vamos ter o trabalho de costurar. E aí, cara, nós andamos em algumas searas. Eu fui fazer leituras que eu jamais imaginei que eu iria ler. Aí fui ler os pensadores aí, Hegel, Heidegger, Husserl, Brentano, Merleau-Ponty,
E aí não vai. é jogador, tá, gente? Esse nome é complicado, mas não é jogador. Não, ninguém jogou bola aí. Aliás, o Basbal falava pra mim assim, cara, Merleau-Ponty, nem nos momentos de maior reflexão dele, de maior introspecção, de capacidade visionária, imaginou que ele iria estar sendo falado, sendo lido, sendo escrito dentro de um livro ou dentro de uma produção acadêmica que falasse do futebol. Nós estamos fazendo e você fez isso e não sei o quê. E a gente viajou algumas vezes lá. Então, dentro desse trabalho, eu trago isso. Eu trago a história do futebol, desde quando os primeiros esportes com bola, lá na China, lá no Japão, com Tsushu, e vem vindo. O histórico, né? Histórico, eu faço da todo o bola. apanhado histórico da evolução e dos caminhos por onde esse esporte andou, até chegar aos nossos dias. E chego até a análise de games que falam sobre o futebol. Achei como isso FIFA muito e o interessante. PES. Eu acho que essa parte é incrível, assim. Ainda mais porque tem contato com modernidade, vamos dizer assim, com o pessoal mais jovem. Sim. Assim, né? Tem uma conexão. A conexão tem uma transcendeu a questão de tempos. Exato, né? exato. Fez E uma- qual que a é... linha de tempo. Abre um pouco mais sobre essa questão do FIFA e do futebol dos games. Então, como eu falo de aprendizagem no livro, eu falo do corpo, performance e aprendizagem. Então, vejam, eu precisava costurar, precisava ter um exercício de trazer como é que é pensado o corpo, o que se pensa a respeito desse corpo, como é que esse corpo se desenvolve, o que é corpo, então Uma anatomia. faço ali, uma né? tratativa disso. Sim. E do ponto de vista, eu vou além da anatomia, porque eu vou do ponto de vista desse ser mais total. Eu penso nele, eu penso eu penso num ser holístico, nesse cara aqui que tá tudo junto e misturado nele, tá? Então, essas leituras aí desses pensadores, aí depois eu também olho para Vallon, olho para Piaget, olho para Vygotsky, olho para esses caras que também são da área aí, acadêmica aí, e faço a costura. Como eu estou tratando de aprendizagem, aí eu trago a aprendizagem, por exemplo, Isso, dos sistemas táticos. Então eu penso que o indivíduo, nós temos que fazer quando eu estou conversando com vocês estão fazendo uma imagem da minha fala. Vocês estão colocando a minha fala em uma imagem. A casa branca de janelas azuis, e um caminho que cortava um gramado. Você consegue Então, visualizar? imaginar. Nós vamos Você faz fazendo enquanto alguém vai narrando, ou enquanto eu estou lendo, eu vou fazendo uma viagem tentando Imaginar colocar aquilo, materializar. Sim. Materializar. Que a gente lê assim, né? Essa é a nossa forma de leitura, né? Você entende o que ele está querendo passar e visualização é a melhor forma, né? Isso. Então nós vamos andando nesse campo. O Merleau-Ponty que diz que todos os órgãos dos sentidos corroboram para que a gente apreenda, abarque, enfim, incorpore as questões. Então, nesse ponto, eu pego então a análise desses games, desses jogos, e que produto, e que influxo, o que ela ocasiona nesse campo desse imaginário do indivíduo. E eu percebi que o indivíduo, ele, ao se colocar numa determinada posição, ele é o 10 lá no game. Ele está jogando um sistema, estou jogando um sistema... O clássico 4-4-2, por Como exemplo. 4-4-2. Aí eu estou jogando 4-4-2 num quadrado, no meio, eu estou jogando num losango, como é que eu estou fazendo? Não, cara, eu quero que você jogue, que eu mais gosto, quero que você jogue no 10, mas você vai jogar num losango, no 4-4-2, mas no losango, que você vai ser o cara que vai jogar à frente dos dois. Tem um mais centralizado atrás, dois, e você joga da frente para fazer a conexão com os atacantes e já chegar para a finalização e, inclusive, dentro do espaço da área. Isso. Então eu coloco o cara ali. O cara está vivendo aquilo ali. Mentalmente ele está fazendo essa vigília. Ele está se deslocando, ele está usando esse espaço do campo, usando aquele espaço do campo. Quando eu trouxe esse cara para dentro do campo, o campo físico, e que falei que ele ia exercer essa função, não precisei falar mais nada para ele. Ele já automaticamente o cérebro já processou. aquela Eu vou jogar informação. aqui.
E até ele vai dizer assim, eu já estive aqui. Caramba, uma habilidade que ele adquiriu jogando, ele materializou fisicamente, cara. Entendeu? Então quer dizer que, interessante. mentalmente, essa viagem mental, esse processo aqui, da assimilação que ocorre aqui, já estava feito. Agora ele vai só se adaptar ao espaço. E está com um material que é a bola e tudo mais, todo o aparato que o jogo implica. Né? Então, mas ele já esteve ali, já fez essa viagem, ele já entendeu esse processo. Ele agora vai materializar no espaço, se adaptar ao espaço do campo, mas eu já diminui um trabalho que eu teria aqui. Ó, você vai, agora vai lá. Normalmente, eu já participei de muito disso, o treinador faz o ponto do esquema tático, ele vai fazer o treino tático. O que ele faz? Ele pega o time, a equipe, coloca no campo, sem adversário, e faz a gente andar nos espaços e entrar do jeito que ele quer. Toca. Não, volta, não é assim. Então, eu já eliminei isso. Só porque o cara já sabe o que ele vai fazer. Eu só estou colocando ele já viu aquilo, né? Ele já está com aquilo gravado. Já está registrado. Pô, eu fico, é muito legal. Eu achei já está registrado. Essa correlação interessantíssima, assim. Entendeu? É um trabalho muito bom. Então isso já está registrado. E aí eu trago isso para dentro. E aí, claro, eu falo de fase de desenvolvimento da criança, do adolescente, de possibilidades que a cada faixa etária ele tem de poder assimilar. Às vezes tem muita gente que coloca um guri que não está na faixa etária ainda que permite fazer abstrações e quer que o cara faça esse tipo de abstração, por exemplo, sem ter nada de palpável para ele, de concreto. A mente dele ainda não está pronta para isso. Não está pronta para... Não está aí, né? Então, então, dentro do livro aí tem todas essas questões aí, essas conversas aí. Cara, que interessante, legal. E onde que a gente consegue encontrar esse livro, pessoal, que tem é uma editora, ela não é brasileira. E aí, esses dias mesmo eu recebi da Arte, não é Arte Média, Arte Public, é isso, que é da Poiares, editora Poiares. E aí a gente consegue através desse pessoal aí. Não, a gente vai deixar no link em algum lugar para vocês. Eu passo as informações bem detalhadas direitinho para vocês e aí vocês têm como colocar lá. Sim, até a capa do livro de repente, tá, tudo não, mais. pode deixar aí. Aí vocês. A gente vai. Tá. Almir, bom, a gente vai chegando, infelizmente, ao final dessa conversa que, cara, a gente andou por muita coisa aqui, né? Vamos continuar por mais ainda por fora das câmeras. Não, com certeza. Vamos bater o papo. Perder esse papo, mas é porque no próximo, com certeza, vai ter uma volta e a gente vai contar muito mais histórias que a gente conseguiria ficar dias, assim, falando sobre toda a história, sobre história, que é interessantíssimo. Trazer mais também agora sobre o doutorado, como está então, nós estamos aí no doutorado, estamos numa briga aí do doutorado, estamos numa empreitada pesada, porque tem que trabalhar também, porque se não trabalhar não entra grana. Fico pensando nisso quando eu chegar lá. Já é uma deixa pro próximo episódio nosso, Almir vir aí tem que apresentar o nosso doutorado para nós. Eu tô mudando o tema, porque na realidade a gente estava focado, a ideia do meu orientador, como ele é da área da psicologia, ele é chileno, eu estou fazendo na Universidade do Chile, né, na USEC, e aí ele queria que a gente tratasse de questões emocionais, crianças de 4 e 5 anos na educação infantil. Eu acho uma idade bacana, é uma contribuição bacana. Mas aí quando foi esse dia, até porque a pandemia entrou, a gente não teve espaço de escola para estar fazendo pesquisa e tudo mais. E aí entrou, nesse meio tempo, entrou uma conversa minha dele, e ele, que eu doei um livro meu para ele, e aí ele falou, pô, mas você é futebol, tem não sei o que lá, pô, você podia pensar em alguma coisa com que isso poderia, como é que isso não poderia trabalhar no âmbito da escola para tratar de questões de relações de respeito entre as pessoas, de relações, das inter-relações e tudo mais, não sei o que lá e tal. Futebol, a socialização, futebol, será que pode... Eu falei, fechou. Estou aqui, vou olhar... Já gostei desse viés, já gostei disso, vocês vão trazer o futebol para dentro? Então vamos. Então a empreitada vai ser essa aí, vamos andar nesse caminho aí. Olha, vai ficar sensacional. Não, eu vou acompanhar essa história também, vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Legal. Almir, a gente vai chegando no final dessa incrível entrevista com você, tá? Isso é um presente... Isso é um presente nosso aqui, nossas camisas, o Chuta de Bico, jogador caro... Tá? Aqui pra você. E o nosso grande Almir faz todo sentido. Todo tipo de conhecimento nosso. Aliás, vocês estão me dando aí
O upgrade. Essa é de peso, essa mais do que merecido pro Almir, Pra você que toda a sua quiser, carreira, tanto dentro e fora de campo. Maravilha. Sensacional, Almir. Eu acho que é um espelho para todos ser- os jogadores. Porque se a gente vê um jogador só com uma carreira dentro de campo, não. A carreira tem que ser como cidadão, como, né? Cara. E o Almir, eu acho que é um certeza. exemplo Não, ele falou tudo incrível, pra gente, assim, que de toda tá lá a história dele. E tá fazendo ainda, né? Tá continuando. Continuando a história, grande história. Super. E para você que quer um exemplar igual também, entra lá no nosso site www.chutadebico.com.br para adquirir também. Estamos com desconto em alguma coisa? Estamos com... O cupom. Tem um cupom de desconto em algum QR Code que está Chuta aparecendo 10. aqui. Então corre lá para pegar a sua, para ajudar e contribuir assim com o programa, que a gente vai chegar em muitos lugares. E um cupom aqui também do nosso grande Almir. Com Almir certeza. 15% aqui do Aí sim. fortalecendo o nosso Vamos aí. grande convidado. Você acha que é nosso só papo que ilustre. tem para você? Tem desconto também. Então corre lá para a gente fazer essa parada. Maravilha. E pode ir que... Garanto, hein? Tô pegando. Como a gente é tônico, material é bom. Show de bola. Isso aí. Melhor propaganda que essa não Show de tem. bola. Pode ter certeza que eu vou tomar uma mais tarde. Já aqui, já honrando a casa. Com certeza. Honrando a casa. Então, acompanha os próximos vídeos. Você vai ter bastante corte desses aqui. Acompanha a gente nas nossas redes sociais. Instagram. @chuta de bico lá no Instagram. Se inscreve no canal, curte os vídeos. Compartilhe para todos os pessoal. amigos, familiares. E assiste os outros também, as outras entrevistas com o Éder Sanches, se você ainda não assistiu. Acho que tem bastante conteúdo para você se entreter por aí. Almir, brigadaço pela entrevista, tá? Acho que, foi sensacional, foi um papo incrível aqui com você, então só tenho a agradecer. Muito obrigado, Almir, pela sua presença. Esperamos nos ver mais vezes aqui nos próximos episódios. Com certeza ser um retorno seu. Até também para falar, lógico, desse seu novo projeto, doutorado, que vai estar sensacional. A gente vai trazer novidades para a galera aí. Muito obrigado de coração mesmo, Almir. Eu é que agradeço de verdade essa oportunidade de estar falando da vida da gente, né? Isso é muito legal. Vocês me fizeram reviver coisas, todas elas muito importantes na minha vida. Então isso eu tenho a agradecer a vocês, porque muitas coisas que a gente vive, elas ficam meio que em stand-by lá, e depois ficando distante. E aí, quando a gente faz esse exercício de estar relembrando, a gente vê quanta coisa importante, né, que nos forjaram, estão por aí. Então eu que agradeço de verdade a oportunidade, quero parabenizá-los pela forma como que vocês conduzem a entrevista, totalmente descontraído, né? Um papo bacana, um papo gostoso, sem aquela agressividade que a gente vê em alguns Não, lugares, a gente tá aqui pra aquela arrogância, aquela prepotência, enfim. Então, Eu acho que o mais gostoso é isso, essa proximidade. Essa conversa sim, aqui, sim, que a gente quer saber sim, sobre você. a gente já se sente Conversar. parceiros, entendeu? Não fica aquele clima de profissional fazendo uma coisa, outra fazendo... Não, parceiro, que estamos aqui e que com certeza é uma amizade que a gente está construindo aqui para ad eterno. Com certeza. Então eu é que agradeço a vocês essa possibilidade e parabenizo mesmo o Chuta de Bico. O Chuta de Bico é bom pra caramba, pode chutar de bico. Então, gente, curte, compartilha, segue o canal, segue a gente no Insta e até a próxima. Valeu. Um abraço, falou. galera. Valeu. Abraço. Abraço para todos.